Aposentadoria é uma palavra que tem perdido cada vez mais o seu valor, principalmente no mundo das artes marciais. Porque hoje em dia nunca é uma despedida de fato, tá mais pra um até logo. Já já eu volto. Ou melhor, quando aparecer uma boa oportunidade, eu volto. Oportunidade, vocês entendem o que é que eu quero dizer. Lógico, existem vários lutadores que aparentemente se aposentaram de vez. Dan Henderson parou em 2016, nunca mais voltou. Georges St-Pierre parou em 2017, também nunca mais voltou. O Khabib, 2020, nunca mais voltou. Mas até nesses casos que parecem definitivos, não dá pra bater o martelo. Por exemplo, a gente teve agora o retorno do Mike Tyson aos 60 anos de idade contra o Jake Paul. Então hoje em dia, a aposentadoria não existe para um lutador, tá mais para uma pausa, uma folga. E essa grande dificuldade de dar um ponto final na sua própria história acaba prejudicando grandes lendas do esporte. Porque muitos lutadores, mesmo com um legado bem estabelecido, não conseguem se aposentar de fato. Ou então se aposentam, só que depois surge uma oportunidade ou uma necessidade, acabam voltando para competir e infelizmente acabam manchando um legado que antes era irretocável. Foi o que aconteceu com Henry Cejudo. E é isso que vamos falar no Conto das Lutas de hoje. Aquela que foi a pior decisão da carreira de Henry Cejudo. A sua aposentadoria em 2020. O campeão mais dominante de toda a história do UFC, com 11 defesas de cinturão consecutivas, foi o americano Demetrious Johnson, o primeiro e durante muito tempo o único campeão peso-mosca da história do UFC. A categoria dos moscas, que é a divisão masculina mais jovem e mais criticada do UFC. Era uma divisão que, apesar do impressionante reinado do Demetrious Johnson, era a única que vivia sob constante ameaça de ser fechada definitivamente pelo UFC. Pois a categoria dos moscas não atraía público, os atletas eram pequenos demais, leves demais, sem carisma, e o campeão estava anos-luz à frente da concorrência. Era aquela velha história do bom até demais. E para piorar essa falta de interesse, o próprio Demetrious Johnson não queria explorar novos territórios. Lá em 2016, 2017, quando estava surgindo essa história de duplo campeão, de campeões subindo de categoria para tentar um segundo cinturão, existia um papo, uma intenção do UFC de fazer Demetrious Johnson contra TJ Dillashaw, que era o campeão dos galos na época. Só que o Mighty Mouse sempre se recusava a enfrentar o Dillashaw, ele queria permanecer no peso mosca. Só que aí as coisas mudaram drasticamente, quando finalmente, em 2018, o longevo Demetrious Johnson foi finalmente derrotado por Henry Cejudo, wrestler olímpico que já havia sido medalhista de ouro nas Olimpíadas e agora era campeão mundial do UFC. E essa conquista do Cejudo, essa vitória, esse novo campeão, poderia trazer um novo ar para a divisão, uma nova era, um novo rosto, um novo campeão, novas lutas agora para serem desenvolvidas na disputa pelo título, sem falar que o Cejudo, por bem ou por mal, era um cara mais midiático naquele momento do que o Demetrious Johnson. Ele que tentava emplacar aquele personagem dito como cringe pela internet, querendo ou não, bem ou mal, estavam falando dele. Lembra daquela frase? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Era isso que o Cejudo seguia. Só que ainda assim não era o suficiente, e o peso mosca, apesar da vinda do Cejudo, continuava sob constante ameaça de ser fechado. Até que chegou no clímax, um momento onde o futuro do peso mosca seria decidido, quando anunciaram que TJ Dillashaw desceria de categoria e tentaria conquistar o cinturão dos moscas do Henry Cejudo. Bom, se ninguém queria subir para enfrentar o Dillashaw, o próprio Dillashaw decidiu que ia descer e ir atrás de um segundo cinturão. E assim que anunciaram essa luta, especulava-se que uma vitória do Dillashaw traria o fim definitivo do peso mosca, que inclusive na época tinha menos de 15 lutadores contratados. Ou seja, o peso mosca não fechava nem o próprio ranking, terminava lá no top 12, top 13. Tudo indicava que, com a vitória do TJ Dillashaw, ele iria conquistar o cinturão dos moscas, depois ia abrir mão dele e assim a categoria seria fechada, com Dillashaw voltando pro peso galo. O Cejudo, então, em janeiro de 2019, não só estava defendendo seu cinturão dos moscas, mas também defendendo a existência da sua própria categoria. E foi o que ele fez em apenas 32 segundos, nocauteando um super desidratado e desnutrido TJ Dillashaw e assim salvando a existência do peso mosca. E aí, com essa grande vitória, o UFC
resolveu dar uma segunda chance para a categoria, com novos atletas sendo contratados e até fechando o ranking. Mas lógico, depois de ter batido o campeão da categoria de cima, o Cerrudo queria agora a sua chance, queria uma revanche agora valendo o cinturão dos galos, para ele tentar ser o duplo campeão. Então o Cerrudo subiu para disputar o cinturão dos galos, mas não contra o Dillashaw, que na época havia sido pego no doping pelo uso de EPO, e assim foi destituído do seu título. Cerrudo então enfrentou Marlon Moraes, que na época era o primeiro do ranking do peso galo, e assim disputaram o cinturão vago da categoria, com Cerrudo nocauteando o brasileiro no terceiro round e fazendo história ao se tornar o quarto duplo campeão da história do UFC. Ou melhor, triplo campeão, porque nas palavras dele, agora ele era um Triple C, um triplo campeão. Campeão do peso mosca, campeão do peso galo e campeão olímpico. E olha só esse legado, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Wrestling, o maior prêmio que qualquer tipo de atleta pode alcançar no mundo, e ainda foi campeão de duas categorias ao mesmo tempo no UFC. O currículo do Henry Cerrudo era ímpar, até o próprio Khabib Nurmagomedov confessou que Henry Cerrudo estava acima dele quando fossem listar os maiores atletas da história, pelo fato de que o Henry Cerrudo foi medalhista olímpico e conseguiu ser campeão de duas categorias. Por causa disso, por causa dos feitos na sua carreira, o Cerrudo achava que merecia mais do que estava recebendo. Não só merecia mais reconhecimento, só que também merecia mais dinheiro. Só que o Dana White, presidente do UFC, não concordava com essa história. Acontece que o Cerrudo, apesar de todas as conquistas que ele teve na carreira, ele nunca foi um campeão lucrativo, nunca atraiu tanto público assim. Na verdade, bem longe disso, pra vocês terem noção. A luta dele com Dillashaw, um duelo entre campeões, foi main event de um Fight Night, não foi nem um evento numerado. E a próxima luta dele, que é a que eu vou falar agora, foi co-evento de uma disputa por um cinturão interino. Então, apesar da sua grande carreira, ninguém pode negar que o Henry Cerrudo teve grandes conquistas na sua vida, o valor, o aumento que ele estava pedindo não condizia com o que ele trazia para a organização. Então Dana White não quis dar nenhum tipo de aumento para o Cerrudo, mas ele estava disposto a lutar para conseguir o que queria e faria uma manobra ousada para tentar chantagear o Dana White a atender seus pedidos. Continuando, Cerrudo decidiu ficar no peso galo e defenderia seu novo título contra a lenda Dominick Cruz no co-evento do UFC 249. Na ocasião, ele nocauteou o americano no segundo round e logo depois da vitória, dentro do octógono, Cerrudo chocou o mundo ao anunciar a sua aposentadoria do MMA. Por um lado, se esse realmente seria o fim, ele estaria parando no momento perfeito. No auge da sua carreira, duplo campeão, acabou de nocautear Dominick Cruz e TJ Dillashaw, sem falar que foi campeão olímpico, salvador do peso mosca e também tinha batido o número 1 peso por peso do mundo, que é o Demetrius Johnson. Se esse fosse realmente o fim da história de Henry Cerrudo nas artes marciais, no mundo das lutas, seria um baita capítulo final, parando no auge, deixando um grande legado para trás e ainda deixando aquela pulga atrás na orelha. O que teria acontecido se ele continuasse competindo no mais alto nível, se ele não tivesse aposentado naquele momento? Cerrudo então abriu mão dos seus 2 cinturões, saiu do ranking, saiu da tabela de testes da USADA e estava seguindo em frente com essa história de aposentadoria. Mas essa história de aposentadoria não era verdade. Acontece que tudo isso apenas era uma tentativa de chantagear o Dana White para conseguir o seu tão sonhado aumento e também uma chance de disputar o cinturão dos penas, para tentar ser o primeiro campeão de 3 categorias no UFC. Na cabeça do Henry Cerrudo, ele pensou o seguinte: beleza, já que você não quer me pagar mais por bem, então vai ser por mal. Vou me aposentar, vou ficar fora do octógono e se você quer que eu volte, você vai ter que me pagar. É uma manobra ousadíssima, deixar de lado os anos da carreira dele que poderiam ser os seus melhores momentos. O Cerrudo estava saindo no auge para tentar chantagear o Dana White com sua própria ausência. E o Cerrudo tinha plena certeza que esse plano ia funcionar. Mas sabem o que aconteceu depois que o Cerrudo anunciou sua própria aposentadoria? O Dana White simplesmente defecou pro Henry Cerrudo. Não deu a mínima. Falou, obrigado e até a próxima. Nem ligou pra aposentadoria dele. Tanto que no mês seguinte já confirmou uma luta entre José Aldo e Petr Yan para o cinturão dos galos que o Cerrudo deixou vago. Ou seja, o Dana White não perdeu uma única noite de sono com a aposentadoria do Henry Cerrudo. E isso foi um baita banho de água fria para o americano, que tinha certeza que esse plano ia funcionar. Ele entrou nesse cabo de guerra sem saber que o Dana White amarrou o cabo numa árvore e foi embora. Mas ele seguiu firme, crente que daria certo. E aí passou 1 ano, 2 anos,
3 anos e nada do Dana White mandar o que ele queria. Resultado, o Henry Cejudo, que nunca teve intenção de se aposentar de fato, acabou voltando com o rabo entre as pernas depois de 3 anos parado, sem receber o que queria e sem disputar o cinturão dos penas. Ele estava voltando para disputar o cinturão que já tinha sido dele, o cinturão dos galos contra o novo campeão Aljamain Sterling. Ah, e de quebra, recebendo o exato mesmo valor que ele recebia antes. Nenhum aumento ele conseguiu. No fim das contas, ele acabou lutando bem, mas foi derrotado pelo novo campeão Aljamain Sterling, perdendo por decisão dividida. Na luta seguinte, nada de money fight, nada de super luta. Ele enfrentou o duríssimo Merab Dvalishvili. E na luta, ele foi completamente dominado e até humilhado pelo georgiano, que dominou o wrestler olímpico na própria especialidade. E agora, mais recentemente, em fevereiro de 2025, Henry Cejudo sofreu sua 3ª derrota consecutiva, sendo derrotado pelo chinês Song Yadong e basicamente extinguindo qualquer pretensão ou esperança que o Cejudo tinha de disputar um cinturão novamente. E pessoal, eu penso da seguinte forma: atualmente existe uma grande dificuldade das pessoas conseguirem dar um ponto final, uma grande dificuldade de encerrar uma boa história. E nisso não tô nem falando só de esportes, mas também, por exemplo, na indústria do entretenimento. O que mais se tem no cinema hoje, por exemplo, são filmes antigos, franquias consagradas que do nada voltam à tona só para poder espremer mais dinheiro até não sobrar mais nada. E na minha opinião, uma história é tão boa quanto seus eventos finais. Toda história precisa de um início, meio e fim. Perfeito exemplo de uma história que começou bem e terminou na hora certa com um final perfeito foi a série Breaking Bad, por exemplo. Uma série que começa, conta sua história e termina na hora perfeita, sem encher linguiça, sem tentar espremer mais um pouquinho para lucrar mais. É uma série que veio para contar uma história, contou essa história e encerrou do jeito que queria na hora certa, inclusive no auge da sua audiência. E eu sinto que os lutadores também deveriam ser assim. Georges St-Pierre se aposentou no auge, 2 cinturões, 13 vitórias em lutas valendo cinturão e desde então nunca mais voltou. Amanda Nunes, a mesma coisa, se aposentou no melhor momento da sua carreira, quando já tinha conquistado tudo e poderia ter ido mais além. Só que resolveu parar enquanto estava por cima e a última lembrança que temos da leoa dentro do octógono é ela com 2 cinturões. Então, se for para se aposentar, que seja para realmente se aposentar, para dar um ponto final na sua própria história, que não hajam dúvidas, segundas intenções e que não deixe a porta entreaberta para um possível retorno no futuro. E, no caso do Henry Cejudo, que não use o seu próprio legado como moeda de barganha. Henry Cejudo poderia ter deixado o esporte com um currículo impecável, mas agora é apenas mais um ex-campeão que não respeitou a sua própria história e será servido em uma bandeja de prata para todos aqueles atletas mais jovens que sonham em alcançar o mesmo trono que já foi dele. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.